Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula 2 da parte de introdução, uma aula que eu chamei de o porquê da qualidade, tá? Então, vamos começar a nossa aula. Eu trouxe para vocês aqui alguns relatos, né? Breves relatos aí de algumas histórias de recolhimento, ou então quando a gente teve problema com relação à parte de produtos para alimentação animal. Então, a gente teve o caso da China, que foi muito conhecido, que a China exportou produtos contaminados com melamina e chegou a causar a morte de 4 mil animais. Tivemos um caso até aqui no Brasil, de ração para pets contaminadas por fungo no Espírito Santo, que gerou um recolhimento. Tivemos também o caso de uma empresa que fez recall, porque teve um problema que teve uma contaminação por uma droga de eutanásia. Tivemos também outro recolhimento nos Estados Unidos de ração para pets, porque teve uma superdosagem de vitamina D, e também contaminação aí da ração na Alemanha, né, por conta da melamina também aí que veio da China, tá? E o que eu queria trazer para vocês, né, com isso? A importância da gente bater na tecla da qualidade, a importância de nós, profissionais da área, ou até mesmo donos de empresas, batermos nessa tecla. Porque o impacto de uma notícia dessas para uma empresa assim, a gente não consegue nem mensurar o impacto financeiro, a questão de perder clientes, perder a confiança do mercado consumidor, perder a possibilidade de exportar também os seus produtos. Então, isso pode gerar até, né, o fechamento de uma empresa. Então, é um impacto muito grande. Então, trazer para vocês isso, porque assim, a gente tem que falar muito de qualidade, a gente tem que sempre bater nessa tecla das boas práticas de fabricação e das análises de perigos, tá? E aí, eu trouxe para vocês um ciclo aqui, que é com relação ao nosso ciclo da produção de alimentos, né? Então, a gente tem a parte da agricultura, onde produz a parte dos grãos e de diversos insumos que nós utilizamos aí na alimentação animal. Nós temos a parte de produção de alimentos para animais também, que ela tem como fornecedor também os processadores de produtos de origem animal, onde os subprodutos vão para a alimentação animal. Aí nós temos a parte de pecuária, suinicultura e avicultura, ou seja, que é um cliente da parte de fábrica de ração, tá? Parte de transporte e o consumidor final, que somos nós humanos, né? Então, quando a gente produz alimento para um animal de produção, a gente tem que entender que o impacto é no consumidor final, lá no ser humano, não é só no animal que está lá em fase de produção, né? Então, a gente também tem que pensar bem além no impacto que pode ter lá para o consumidor final, tá? E a gente tem que pensar também na produção de alimentos para pets, porque os pets hoje estão cada vez mais sendo tratados como membro das nossas famílias, então a gente tem que ter um rigor muito grande na produção de alimentos para os animais, tá? E quando a gente fala de qualidade, tá? Então a gente tem que pensar aí numa pirâmide, onde a gente vai ter como base aí as boas práticas de produção, tanto animal como agrícola, ou seja, tanto na criação dos animais, que vão gerar os produtos de origem animal, como também nas boas práticas agrícolas, que vão gerar os insumos que são utilizados na alimentação animal. Nós temos a boa prática de fabricação, na fábrica de ração, né? E temos em cima, aí no topo, o APPCC, que é quando é o nosso plus, é onde a gente olha com mais criticidade para o nosso processo, um olhar muito mais crítico nas medidas de controle que implementamos aí na nossa fábrica, para ver se elas são suficientes para controlar determinados perigos, tá? E é importante a gente falar de qualidade na alimentação animal, é importante a gente trazer esse assunto, né, falar que o processamento de ração para frango, para suíno, para bovinos e para pets, né, tem muitos mitos com relação à produção de ração, né, a produção de alimentos em grandes escalas. Então, é importante a gente reforçar essa questão da qualidade e da segurança de alimentos para os animais, para quebrar esses mitos. Nós, profissionais, temos que entrar quebrando esses mitos. O famoso mito aí do frango com hormônio, porque colocam um hormônio na ração. Não, né? A questão de resíduos de antibiótico em produtos de origem animal, que muitas vezes o pessoal acusa vir da ração,
e muitas vezes a gente sabe que não é, né? É um mito também de que antioxidante é cancerígeno para os pets, né? Então, a gente tem diversos estudos aí que corroboram com essa teoria, tá? Então, nosso papel como profissional da qualidade da área de regulatórios é também quebrar mitos, né? Então, por isso que a gente fala bastante da qualidade, tá? Falando um pouco aí para vocês da questão de fiscalização baseada em risco, né? Por que a gente tem que ter BPF? Por que a gente tem que ter a PPCC? Por que a gente tem que seguir a legislação, né? Porque o Ministério da Agricultura, né, em 2019, ele assumiu que ele não consegue fiscalizar todos os estabelecimentos da forma como deveria, né? E por isso ele criou a questão do ato 3, que é a fiscalização baseada em risco, que é um ato normativo 3, tá? Então, ele reviu toda essa parte de fiscalização do BPF e fiscalização das empresas que vão exportar, tá? E também ele classificou os estabelecimentos de acordo com o risco. E esse risco de cada estabelecimento, né, a gente fala aí que tem a junção do risco intrínseco com o risco regulatório, tá? E o que é cada risco, né? O que é o risco intrínseco, o que é o risco regulatório, né? A soma dos dois, né, desses dois fatores, vai aí dar o risco do estabelecimento, né? Mas então, o que é o risco intrínseco? O risco intrínseco, o próprio nome já diz, ele é intrínseco às características do estabelecimento. Então, é algo que não muda, tá? É algo que, a não ser que o estabelecimento mude totalmente as suas atividades, tá? Então, o risco intrínseco, ele é associado ao volume de produção, ou seja, quanto mais eu produzo, maior é o meu risco. Associado ao tipo e quantidade de categorias de produtos elaborados. Se eu produzo só ingrediente para alimentação animal, meu risco é baixo, intrínseco. Agora, se eu produzo ingrediente, aditivo, premix, ração, núcleo, concentrado, meu risco começa a aumentar, tá? Então, quanto mais variedades de tipo de produtos eu produzo, aí sim também, né, vai aumentar o meu risco aí intrínseco, tá? Associado à elaboração de produtos para alimentação de animais de produção. Então, se eu vou produzir alimentos para animais de produção, o meu risco intrínseco, ele aumenta também. Por quê? O Ministério da Agricultura entende o papel dessa empresa na questão de segurança de alimentos ser de grande importância, né? Então, se você vai produzir um alimento para um animal que depois vai produzir um alimento, então o que você produz vai afetar a saúde do humano, né? Então, sim, né? Se você produz para alimentos, para animais de produção, o seu risco vai ser maior, tá? Associado à quantidade de espécies e as espécies para quais produz, né? Então, se eu produzo só suplemento para bovinos, meu risco vai ser mais baixo. Se eu produzo só para pets, meu risco vai ser mais baixo. Agora, se eu produzo suplemento para bovinos, ração para aves, para suínos, para coelho, aí eu coloco também ração para pet. Então, quanto mais espécies eu produzir, maior vai ser o meu risco. Porque nós temos diferentes categorias aí, né, entre as espécies, então, algum ingrediente pode ir para uma espécie que não pode ir para outra, né, então, vai aumentando o risco e os controles que essas empresas precisam ter, tá? Associado à probabilidade de uso de melhorador de desempenho, antimicrobiano, de beta-agonistas e anticoccidianos. Então, se você usa alguma dessas substâncias na sua fábrica, né, os melhoradores de desempenho, os famosos promotores de crescimento, se você usa anticoccidiano, também você está aumentando o seu risco, ou seja, porque você tem que ter um plano de prevenção da contaminação cruzada muito mais rígido, tá? E associado ao uso de medicamentos ou não nessa fábrica de ração, tá? Então, se você tem N65, se você vai produzir um alimento com medicamento, o seu risco também é maior, porque você pode ter aí a probabilidade de um produto contaminado com medicamento
muito maior do que uma indústria que não usa medicamento, tá? Então, são esses os fatores que são avaliados na questão do risco intrínseco, tá bom? E quando a gente fala de risco intrínseco, o Ministério da Agricultura, ele utiliza uma planilha, né, para calcular o risco intrínseco. Depois eu vou mostrar um videozinho de simulação do cálculo desse risco intrínseco, tá? E aí a gente tem o estabelecimento com risco intrínseco baixíssimo, ele vai ter uma fiscalização a cada 36 meses. Já um estabelecimento com risco intrínseco altíssimo, ele vai ter uma fiscalização a cada 12 meses, ou seja, uma fiscalização por ano, né? Então, quanto mais complexo é o meu processo, quanto mais produtos eu produzo, em termos de variedade, em termos de espécies também que eu atendo, maior é o meu risco intrínseco e mais fiscalizações eu vou sofrer por parte do Ministério da Agricultura, tá? Finalizando o risco intrínseco, a gente tem o risco regulatório, tá, pessoal? O risco regulatório, ele está muito relacionado com a questão de cumprimento da legislação, a parte de boas práticas de fabricação, rotulagem, a gente vai falar um pouco no detalhe aí, né? Mas o que acontece? O Ministério da Agricultura, ele deu um voto de confiança para as empresas, né? Então, quando ele estabeleceu essa questão de fiscalização baseada em risco, o que ele colocou? Né? Que para início dessas atividades de cálculo de risco, todos os estabelecimentos estão considerados com risco regulatório zero, ou seja, você está bem na fita pelo Ministério da Agricultura. E conforme você ter uma nova fiscalização, você vai ser avaliado pelo Ministério e aí você vai ter o seu risco regulatório afetado ou não, e aí pode mudar a sua frequência de fiscalização, tá? E para estabelecimentos que são novos, ou seja, novas empresas, também entra com risco zero e depois de 6 meses de funcionamento, o Ministério vai lá e audita essa empresa, né, com base aí no checklist de avaliação de risco, tá? E vê se não está infringindo nenhum item importante com relação ao risco regulatório e vai dar a categorização de risco regulatório também para esse estabelecimento, tá? Então, com relação ao risco regulatório, a gente tem a primeira parte aqui dele, né? Deixa eu pegar aqui um apontador, tá? Que é se, durante a fiscalização, houve adoção de medida cautelar de interdição com ou sem apreensão, né? Por algum desses motivos. Ou seja, o Ministério foi lá te fiscalizar e teve uma interdição, né? Então, se aconteceu que, de repente, ele viu que você descumpriu essa interdição, o seu risco regulatório de 0 passa para 2. Se você subtraiu, substituiu ou comercializou produtos que já estavam interditados e apreendidos pela fiscalização, seu risco regulatório também vai para 2. Operar estabelecimento em condições inadequadas de conservação e higiene também afeta o risco regulatório e vai para 2. Ou seja, vejam que se a gente não ter uma estrutura adequada da nossa fábrica para cumprir com as boas práticas, se a gente não tem higiene no nosso processo, o nosso risco regulatório está afetado. Por ter em estoque ou utilizar matéria-prima ou produto proibido na alimentação animal, também afeta o risco regulatório. Ter em estoque ou utilizar medicamentos sem autorização do MAPA. Nós vamos falar aí na aula de IN65, como que é o processo para você obter essa autorização do MAPA. Então, se você não tem essa IN65, você não pode ter medicamento na sua planta, né? Então, se você tem, você vai estar afetando o seu risco regulatório, tá? Não cumprir com as providências previstas em planos de ação, fiscalizações, autuações, né? Intimações e notificações, tá? Então, o que acontece? Se você fala aí que, né, você teve um auto de infração, você elaborou um plano de ação para o Ministério da Agricultura. O plano de ação é nada mais do que um compromisso da empresa em corrigir alguma não conformidade e ela apresenta esse compromisso para o Ministério da Agricultura. Então, se ela não cumpre o que ela prometeu, vai afetar o risco regulatório, sim.
Outro ponto ainda, né? Se durante a fiscalização eles verem que a empresa não implementou efetivamente as boas práticas de fabricação de forma isolada ou, né, de vários fatores, também tem o risco regulatório afetado. Então, quando a gente fala da questão de BPF, que afeta o risco regulatório, a gente tem evidências do descumprimento de grade de sensibilidade, isso está relacionado ao POP de prevenção da contaminação cruzada, evidências de utilização de substâncias não contempladas nessa grade de sensibilidade, deficiência de monitoramento dos parâmetros de processos relacionados à segurança do produto, então, por exemplo, temperatura de extrusão, de peletização, controle de pesagem de aditivos críticos, tá? Calibração de balanças também, tá bom? Utilização de processos de limpezas não validados, ou seja, quando a gente faz um flushing na fábrica e a gente não tem um estudo de validação para demonstrar que essa limpeza ela é eficaz, então a gente vai falar na aula de validação de limpeza. Registros não auditáveis do cumprimento da sequência de produção, ou seja, quando o fiscal ele não consegue visualizar que você está seguindo aquela sequência que você colocou no seu procedimento, tá? Evidências ou vestígios de pragas durante a verificação, ou seja, o Ministério está lá, ele viu um gato andando na fábrica, né, ele vai apontar aí falha no seu controle de pragas, tá? Não manter registros auditáveis da parte de recepção de matérias-primas, ingredientes, insumos, especificando procedência, qualidade, a quantidade que recebeu, os controles que você fez desses produtos, controles de processo de produção, controles de expedição, ou seja, todos aqueles controles para rastreabilidade que a gente estabelece, né? Então, se você não ter registros auditáveis de rastreabilidade, seu risco regulatório também está afetado. Aí aqui tá, né? Não executar análises de controle de qualidade como forma de monitorar a produção e garantir os padrões de identidade, qualidade e segurança do produto. Então, você desenvolveu um produto, fez uma rotulagem do seu produto e você não faz uma análise bromatológica, uma análise físico-química, uma análise até microbiológica, para demonstrar que aquilo que você garante no rótulo, você cumpre. Se você não tem essas análises de rotina do seu produto acabado, você está afetando o seu risco regulatório, tá? Outro ponto aqui, né? Então, se durante a fiscalização se teve apreensão pelo seguinte motivo, né? Se você adquiriu matéria-prima ou produto não registrado ou não indicado para alimentação animal, se você tem em estoque matéria-prima ou produto acabado não indicado para aquela categoria de espécie que você produz. Então, por exemplo, às vezes eu vou ter uma enramicina que ela só está registrada para frango de corte e eu só produzo a ração para poedeira. Tá errado? O Ministério da Agricultura vai avaliar e vai afetar o seu risco regulatório aqui, de 0 vai para 1, tá? Então, ter em estoque produtos vencidos, tanto matéria-prima, produto vencido, tá vendo, gente? Aqui, ó, venceu, não pode, mas tem em estoque, tá? Fabricar produtos em desacordo com a composição registrada, ou seja, se você fala que na sua fórmula vai 5 quilos de metionina, então, e se você colocar 4,5, tá indo errado, né? Então, se você não cumprir com aquela fórmula, você também está afetando o seu risco regulatório, tá? Elaborar produtos e fazer propaganda em desacordo com as alegações, né? Com alegações proibidas, na verdade, né? Desculpa. Então, você fazer utilização de claims na parte de patches, isso é muito comum, prometendo super benefícios do produto que, na verdade, você não consegue comprovar e não existem, tá? E se você intencionalmente adulterar a data de validade no rótulo do produto, também afetou o seu risco regulatório. Então, vejam, quando a gente faz propaganda enganosa, quando a gente altera a validade do produto, o risco regulatório de 0 vai para 2 já, tá? Se em algum momento a gente causou um impedimento à fiscalização, então, aquele famoso assim, dá uma enrolada no fiscal, vamos dar aquele somebody love no fiscal? Não, o fiscal percebe isso e se ele sentir que a fiscalização está sendo impedida, tem algum embaraço, vocês podem ter certeza que o risco regulatório de vocês vai ser afetado, tá? Fraudar ou simular legalidade de documentos,
Ou seja, não adianta querer fazer documento, preencher registro de limpeza no dia da fiscalização, tá? Não pode, né? E tentar subornar, agredir o fiscal também não rola, tá bom? Omitir dados estabelecidos pela legislação vigente, né? E fazer falsas declarações e suspensão de certificação com ou sem interdição, se teve esse tipo de situação, então, ou seja, você foi auditado para ter uma certificação para exportação para determinado país, mas a sua certificação foi suspensa, né, porque você não está em conformidade com esses requisitos, você também está afetando o seu risco regulatório, tá? Então, dito isso, pessoal, o que acontece? Quando a gente tem aqui, né, se eu tenho o meu risco intrínseco do estabelecimento, que foi aquilo que a gente falou primeiro, baixíssimo, baixo, médio, alto e altíssimo. Então, a frequência base de fiscalização está aqui, para o baixíssimo a cada 36 meses e para o altíssimo a cada 12 meses, né? Aí, se o meu grau de regulatório, de risco regulatório é 0, vai manter essa frequência. Agora, se eu vou para o grau 1, o que acontece? De 36 meses do baixíssimo, eu vou ter uma fiscalização a cada 30 meses. Já no altíssimo, de 12 meses, eu vou ter uma fiscalização a cada 9 meses. E se a gente chega no grau 2 do risco regulatório, ou seja, significa que o nosso processo não tem confiança nenhuma por parte do Ministério da Agricultura, então a gente vai ter uma fiscalização mais acirrada. Então, quem já tem um risco altíssimo de produção, aqui, né, o risco intrínseco, vai ter uma fiscalização a cada 6 meses, tá? Então, imagina 2 vezes no ano você ter o fiscal do Ministério da Agricultura aí te acompanhando, né? Não é isso que as empresas querem, não é isso que ninguém quer, por isso que a gente fala que a qualidade tem que fazer todo dia, né? Se a gente não faz todo dia, acaba que no dia da auditoria, fica todo mundo perdido, tendo que adulterar documento, corre com isso, corre com aquilo. Então, né? Então, o objetivo dessa aula é demonstrar a importância da qualidade. Então, se a gente não tem qualidade, se a gente não tem bons processos regulatórios dentro da nossa fábrica, controles bem estabelecidos e implementados, o nosso risco do estabelecimento vai ser afetado, tá? E aí, não importa se você tem um risco intrínseco baixíssimo, mas aí você vai piorar a sua frequência de fiscalização, tá? E aí, eu queria falar aqui para vocês um pouquinho da evolução da qualidade, né? Então, lá nos primórdios, a gente falava muito do termo controle de qualidade, né? Então, ainda assim, algumas empresas utilizam esse termo, mas vamos mudar a mentalidade, né? A gente tem que usar o termo gestão da qualidade, né? Garantia da qualidade ainda é utilizado também bastante, tá? Mas controle de qualidade, ele está mais relacionado àquela coisa assim, a gente produzia, lá no final eu pegava o meu produto que eu produzi e eu vou analisar para ver se está conforme. Eu não tenho nenhum controle ao longo do meu processo, nenhuma medida, né, para controlar o meu processo durante a produção. Então, eu só vou analisar lá no final. E com isso, quando a gente tem só o controle de qualidade, só aquela análise de produto final, que acontece? Se eu tenho uma não conformidade, eu vou ter que reprocessar um lote inteiro, eu vou ter que, às vezes, ter maiores custos de reprocesso, ou às vezes eu vou ter que descartar um produto. Então, com isso, veio se mudando a mentalidade, né, para a garantia da qualidade. Ou seja, a gente tem que garantir em cada etapa do processo, colocando medidas onde eu vou monitorar e vou verificar o meu processo, né, de forma a garantir que lá no final o meu produto está conforme. Então, a garantia da qualidade é quando a gente implementa esses controles ao longo do nosso processo, né? Então, recebimento de matéria-prima, né? A gente faz a qualificação de fornecedores, controla na etapa de recebimento, controla o armazenamento, controla as etapas de produção, faz controle de pragas, faz manutenção. Então, tudo isso já é a garantia da qualidade, tá? E aí, gestão da qualidade, quando já estamos evoluindo, né? Tem até o astronauta, que depois eu vou contar para vocês da história dos astronautas e do APPCC, tá? Gestão da qualidade, então, a gente vai trabalhar de uma forma analisando mais criticamente o nosso processo. Nós vamos ter um olhar muito mais crítico, mais amplo, e identificando quais são os pontos onde a gente precisa melhorar as medidas de controle, né? Implementar novas, ou então monitorar de forma mais intensa,
tá? Então, gestão da qualidade envolve o APPCC, gestão da qualidade envolve analisar os resultados do meu monitoramento, da minha verificação, avaliar tendências, tá? Fazer uma gestão da equipe, fazer gestão de treinamentos. Então, é uma visão muito mais ampla do nosso processo, da nossa fábrica, tá? E aí, eu deixo para vocês a reflexão para a próxima aula, né? Qual é a forma de qualidade que vocês querem implementar, né? Qual é a forma que devemos implementar? Se alguém me falar que quer implementar controle de qualidade, olha que eu puxo a orelha, hein? É isso, pessoal. Tchauzinho e até a nossa próxima aula. Obrigada.